É uma grande alegria estar aqui com vocês. E esse seminário, essa primeira exposição, tem como objetivo apresentar o que é a lógica, mas particularmente em 3 pontos. A utilidade, ou seja, por que estudá-la, as partes do seu estudo e as dificuldades para estudá-la. Mas antes de começarmos esses 3 pontos, considerem o seguinte: quando a gente fala de aprender uma arte liberal, especialmente, nós não estamos falando sobre aprender algo totalmente novo. Estamos apenas falando sobre ordenar algo que nós já fazemos. As artes, de modo geral, têm um objetivo bem claro na vida do homem, que é facilitar os seus atos, facilitar o seu modo de agir. Ou seja, nós precisamos de roupas para proteção, basicamente, né, em primeiro lugar, para proteção do nosso corpo, para proteção contra o frio e assim sucessivamente. Então, vamos desenvolver uma arte para produzir essas roupas. E aí a gente pode pensar em todos os objetos que estão ao nosso redor. Ou seja, todos eles são meios de facilitar, de ordenar os nossos atos. Assim também são as artes liberais, mas elas não dizem respeito a atos e objetos exteriores, mas sim o funcionamento do nosso próprio intelecto, seja para a comunicação, seja para alcançar a verdade, seja para a persuasão, no caso das artes liberais do Trivium. Nós já fazemos isso. Vocês fazem. Porém, nem sempre nós sabemos os fundamentos, os motivos pelos quais nós fazemos. Os motivos pelos quais nós estranhamos alguns argumentos ou argumentamos de outra forma. Bem-vindo, Henrique. E entender os motivos, as causas disso e, assim, como ordenar o nosso pensamento é tarefa do estudo da lógica, é tarefa daquele que estuda a lógica, né? Essa arte vai nos dar essa possibilidade. Então, por exemplo, quando a gente ouve uma argumentação como toda luz se extingue, o intelecto é luz, logo o intelecto se extingue, a gente sente alguma estranheza. Parece que algo está fora do lugar, mas o que é exatamente? Aqui, especificamente, é o caso de que a luz, que nós vamos chamar lá no final da lógica de termo médio, ele está sendo dito em sentidos distintos, né? Na primeira e na segunda premissa. E isso fere uma regra de validade dos silogismos, né? Por isso, nós temos alguma dificuldade. E a gente pode até considerar que são premissas verdadeiras. Que toda luz, no sentido físico, pode se extinguir, né? E que o intelecto é luz, num sentido simbólico. Vejam só, nós estamos em campos diferentes da argumentação também. A lógica nos dá maior certeza. Ou quando a gente argumenta como todos os cavalos são seres vivos, todos os bois são seres vivos, logo todos os cavalos são bois, né? A gente reconhece imediatamente que é uma conclusão falsa. Porém, as duas premissas são verdadeiras. Todos os cavalos são seres vivos, ótimo. Todos os bois são seres vivos, né? Ou seja, existe um problema aqui, novamente, no termo médico. A gente diz ele não foi distribuído, foi tomado num sentido particular, ele está restringido. Enfim, todas essas dificuldades na argumentação serão vistas. Mas não somente poderemos falar, isso é uma falácia. Isso qualquer um pode falar diante de um argumento que soa estranho ou cuja conclusão é falsa. Mas por que é uma falácia, né? Quais são os meios pelos quais eu consigo comprovar isso daqui? Então, para que cheguemos nessa clareza de raciocínio, é preciso que tenhamos a arte da lógica. Esse hábito intelectual, ou seja, esse aperfeiçoamento intelectual. E ela vai nos dar os instrumentos. Por isso,
O compilado dos livros de Aristóteles sobre lógica se chama Organon. Organon significa instrumento, né, em grego. E eles são os instrumentos pelos quais nós podemos alcançar três coisas. E aqui já entra na primeira parte, de modo mais específico, falando sobre a utilidade da lógica. Nós temos três utilidades básicas. A clareza dos termos, das definições, a veracidade nos juízos, ou seja, afirmações ou negações, e a validade nos raciocínios. A lógica nos guia para que saibamos fazer definições claras e saibamos quando nós não podemos fazer definições tão claras assim. Por exemplo, uma definição de belo, uma definição de verdade, uma definição de bem. Né? No começo da Ética, e se Deus quiser a gente não vai conseguir ler no próximo ano, o Aristóteles fala, bem é aquilo que todas as pessoas desejam. Tá, mas e aí? A gente quer especificar mais aquilo, mas ele não dá mais recursos. Mas por quê? Porque a própria coisa que está sendo definida ali tem um caráter muito amplo. Né? E em uma parte da lógica mais avançada, nós chegamos a chamá-lo, é um transcendental, ou seja, aplica-se a diversas realidades de forma analógica. Assim como o belo, o belo é aquilo que tem, que se apresenta na sua integridade, que tem harmonia e clareza, né? O que diz São Tomás na Suma. Tá, mas eu posso ver isso na natureza, numa pessoa, numa obra de arte? O que é a clareza, a integridade, a harmonia entre as partes em cada uma dessas realidades? Em Deus. São modos muito distintos de eu falar que um quadro é belo, que uma pessoa é bela, que um carro é belo e que Deus é belo. A lógica consegue nos esclarecer isso. Pelo menos nos falar, olha, nesse terreno a gente não consegue chegar com certeza. Apesar de que o terreno próprio para debater esse tipo de conceito não é da lógica, mas é o da metafísica, que é o cume dos estudos. Né? Então, essas três utilidades primeiras seriam dadas pela lógica. Mas falando da segunda, que diz respeito à veracidade das proposições, é porque com termos, com definições, por exemplo, falar homem, animal racional, dar essa definição, eu posso unir e formar uma proposição. Uma proposição é uma afirmação ou uma negação sobre algo. A gente diz, é um modo de predicar, é um modo de dizer de um sujeito. Predicar significa dizer de alguma coisa. Por exemplo, quando eu falo todo homem é mortal, eu estou predicando de homem a mortalidade. Esses termos técnicos vão soar mais natural daqui para frente. Mas o que isso significa? Que eu estou atribuindo a mortalidade a ser humano. Mas o que é ser humano? É animal racional. Então vejam só, na primeira parte da lógica nós temos os critérios para definir bem. Na segunda parte, nós pegamos esses termos que já foram definidos na primeira e vamos uni-los e formar uma proposição. E vou conseguir afirmar algo com eles, com esses termos. Então, todo homem é mortal. O mortal é aquele que morre. Tá. E a partir dessas proposições, sobre as quais nós vamos falar e analisar, né, a sua quantidade, ou seja, quando a gente fala todo ou algum ou nenhum, né? E a qualidade, quando eu falo é ou não é, certo? Para isso existem regras de análise e conseguir converter, né, mudar a quantidade ou a qualidade, preservando o sentido. Né? E também sabendo as regras de quando é que eu não posso fazer essa conversão. Por exemplo, se eu falo... um exemplo, algum brasileiro gosta de futebol. Será que eu posso falar necessariamente que algum brasileiro não gosta de futebol? A lógica vai nos explicar se eu posso fazer isso ou não. Desde já, não. Né? Isso eu não posso conhecer.
ainda que pareça que nós já tenhamos esse conhecimento, certo? Essas inferências que nós chamamos, né? Inferir é um verbo cunhado pelo Cícero. Ele dizia muito mais respeito aos ataques que as legiões romanas faziam. De inferir significa levar algo para dentro, né? Mas a inferência do ponto de vista das ideias significa retirar uma conclusão a partir do que foi dito, né? Eu posso ou não inferir. Parece tão fácil para a gente entender esse significado, mas a etimologia não é tão clara, né? Não é mais tão próxima. O Cícero que foi lá e cunhou esse termo na filosofia. Então, para eu retirar essas inferências, existem regras da lógica também, né? E aí nós chegamos na terceira e última parte e última utilidade, que é falar sobre os raciocínios ou juízos, se eles são válidos ou não. Uma coisa é a veracidade ou a falsidade da proposição, que é analisar uma fala como todos os bois são seres vivos. Eu posso analisar. Ou se eu falo todos os humanos são imortais, eu posso analisar a veracidade e falsidade. Ou seja, se há uma adequação entre o que eu falo e como as coisas são na realidade. Isso que significa a veracidade. Mas quando eu falo de validade, eu estou falando de outra coisa, né? Que diz respeito à estrutura do argumento. E isso é o que nós vamos analisar quando nós estivermos lendo os primeiros analíticos ou os analíticos anteriores e os segundos analíticos e os analíticos posteriores. Existe essa distinção porque os primeiros analíticos tratam sobre o silogismo de modo geral e os segundos analíticos tratarão sobre um silogismo específico. É o silogismo que nós chamamos de demonstrativo ou científico. É o grau mais elevado de certeza que nós podemos ter dentro de uma investigação. E aí o Aristóteles e São Tomás, no seu comentário aos segundos analíticos, vão nos guiar ao longo desse caminho. Mas para chegar lá, é preciso que a gente tenha um aprofundamento nessa primeira parte, que diz respeito à clareza dos termos, né? E antes de chegar no livro que trataria especificamente disso, que são as categorias de Aristóteles, e por que categorias, né? O verbo categorein, em grego, é um verbo utilizado para os debates judiciais. É quando alguém acusa outra pessoa. A pessoa categoriza de uma forma, julga de uma forma, né? Mas a aplicação de categorias para a obra que vai tratar sobre essa primeira parte da lógica se dá porque ali é onde nós teremos os critérios para julgar as realidades que nós vamos conhecer e assim dar uma definição. Aqui julgamento não é no sentido de fazer uma proposição, mas muito mais de definir e fazer divisões. Por exemplo, quando eu falo que homem é uma substância, a gente vai entender o que é substância. Mas eu começo a especificar, eu digo, olha, o homem não é somente uma substância, mas ele é uma substância sensível. E aí eu especifico ainda mais, não é somente uma substância sensível. Ou antes de sensível, eu posso falar substância vivente. Depois de vivente, vivente sensível. Depois de vivente sensível, eu falo vivente, sensível e racional. Tá. Agora, quando eu chego em racional, eu não tenho mais uma distinção. Eu falo, esse daqui é o ser humano. Então, eu o defini. E essa é uma definição lógica, né? Há outros tipos de definição, mas essa é um desses tipos. É definição lógica, uma definição mais específica. Salvo engano, a primeira formulação dela é que nós falamos, nós vamos pedir muito isso no futuro. Me dá o gênero próximo e a diferença específica, né? O gênero comum e diferença específica. Salvo engano, quem primeiro falou disso foi o Platão, numa obra chamada O Sofista, em um debate em que estavam tendo. Então, vejam só, essa é a primeira parte, mas para a gente chegar nas categorias propriamente, nós vamos ler uma obra que foi escrita pelo Porfírio, chama Isagoge ou Isagoge, e significa introdução, né? É eis agoge, e aí ficou Isagoge. Ou seja, é conduzir agoge, como se fosse o ducere do latim,
e eis, introductio, né? Eis agogê, é a introdução, ou seja, essa condução inicial para a obra. E na obra Isagogê, o Porfírio não vai tratar muito sobre as categorias, ou seja, esses critérios para julgar a realidade, os modos de ser, né? Como os tomistas falam, né? São os diferentes modos de ser. Ele vai tratar sobre um tópico anterior, que é de que modo, em uma definição, em uma sentença, os termos estão se relacionando. Se relacionam como gênero, como diferença, como a diferença específica, como gênero, espécie, ou diferença específica, como acidente, como indivíduo. De que forma isso se dá? Né? Quando eu afirmo homem, animal, racional. Né? O que animal é de homem, o que racional é de homem, e assim sucessivamente. Nós vamos ter algumas definições para analisar a partir dessa obra. Um ponto interessante, e é algo que eu e o Jean vamos trabalhar bastante para inovar nesse sentido, é de trazer muitos exercícios para vocês a partir do conteúdo que a gente está vendo. Né? Já adiantando que isso é uma dificuldade própria do estudo da lógica e que há dois modos de estudá-la, mas a gente vai tentar mudar um pouco esse modo para que tenhamos esse aspecto mais artístico, ou seja, técnico, prático, certo? Bom, então, considerando essa nossa tendência a argumentar e que, em geral, nós desconhecemos as regras pelas quais nós podemos argumentar bem, né, de onde advém a necessidade da lógica, e que a sua primeira parte, a sua primeira parte visa estudar essas definições, nós estamos relacionando as categorias com essa obra do Porfírio. Então, Porfírio vai tratar sobre esse tema, né, da proposição, da relação entre termos, quando nós estamos a afirmar algo, e essa afirmação se diz predicar, né, como eu havia dito. Por isso, nós vamos tratar, nessa primeira parte, dos predicáveis. Né? Os predicamentos são as categorias do Aristóteles. Os predicáveis são esses 5 termos que Porfírio nos apresenta, né? Sobre gênero, espécie, diferença, acidente e indivíduo. E aí nós vamos entender de que forma eles se relacionam. São instrumentais, instrumentos lógicos para a análise de uma afirmação, de uma proposição, de uma definição, certo? E por isso são introdutórios. Para fins de curiosidade, vocês vão ver isso no começo da obra, né, que seria um proêmio, uma espécie de proêmio, de prefácio. O Porfírio ali enuncia pela primeira vez na Idade Média o que nós chamamos do problema ou da querela dos universais, né, que é um problema de metafísica que perdura até hoje, digamos assim, não foi resolvido, e que gerou muitas discussões na universidade medieval, né? Entre tomistas, entre escotistas, ou seja, entre várias escolas distintas, de pessoas que estavam na universidade ali e se preocupavam com esse problema. E, inclusive, existem alguns autores que colocam nas costas de uma das posições, né, dos escotistas, o surgimento da filosofia moderna. Não sei se a gente pode julgar assim, mas alguns historiadores o fazem. E é bem interessante entender de onde surgiu esse problema da filosofia, que é um problema importantíssimo, certo? A gente vai mencionar brevemente isso, e vocês vão entender sobre o que ele se refere logo no comecinho da obra do Porfírio. Então nós temos essa primeira parte, né, relacionada com as categorias de definição, dar definições claras. A segunda, adentrando a lógica do que nós chamamos lógica do juízo, ou lógica da composição e divisão, visa nos falar sobre o modo pelo qual nós podemos juntar esses termos e afirmar ou negar algo deles,
né? É aí que vão aparecer recursos lógicos como o quadrado das oposições. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. E como as proposições se relacionam, né? Existe um quadrado com muitas setas, uma apontando para cima, para baixo, e a gente vai ver e vai fazer muito exercício sobre isso, né? Pedindo qual é a contrária, e o que se diz, né? O que significa contraditório, contrária, subcontraditória, subalterna. Todos esses termos são termos técnicos da lógica, né? E quando a gente falar de uma contrariedade ou de uma contradição, a partir desse estudo, né, isso vai ser dito de um modo muito específico da lógica, né? E não mais, um afirma, outro nega. É uma contradição? O que é isso, né? Não, a gente vai ter um termo específico para dar para essa relação, certo? E a terceira parte é a parte em que nós começamos a estudar sobre os silogismos, né? Como eu já havia dito, os raciocínios, e aí a gente vai falar sobre silogismos que são categóricos, outros que são hipotéticos, aí dentro dos hipotéticos que são conjuntivos ou disjuntivos, todas essas relações, né, nós vamos entender, né, de que forma se dá, e o que houve de inovação, digamos, em relação a um comentário de São Tomás, em relação a Aristóteles, de que forma isso pode nos ajudar daqui para frente. É interessante porque depois que a gente estuda a lógica, e a gente pensa bastante sobre isso, os textos que nós vamos ler daqui para frente, de filosofia e de outros temas, começam a ter uma ordem muito maior. Eles vão se reordenando, como que automaticamente, né? É quase como aprender um idioma novo. Porque a gente olha para um termo e fica tentando entender o que esse autor quer dizer com isso. Então a gente está lendo um texto aqui sobre liberdade. E a gente vai procurar, mas o que é liberdade? Parece que esse autor está falando sobre a liberdade, mas ele nunca dá uma definição sobre liberdade, né? Será que ele mesmo sabe sobre o que ele está tratando? E não somente a respeito dos autores, mas a respeito da gente também, né? Quando a gente fala de termos como paz, liberdade, amor, justiça, né? Nós sabemos sobre o que falamos ou não? A lógica nos dá esse puxão de orelha, né? Realmente isso está claro para ti ou não está? E estar claro para a gente não é claro somente do ponto de vista da nossa argumentação aqui, quando nós estamos em grupo, mas é claro do ponto de vista da nossa vida. Se eu digo que eu estou estudando, estou numa formação clássica, porque eu quero buscar a verdade, o bem e a beleza, tá? Mas o que são essas coisas? Não adianta somente repetir o discurso, porque isso tem um fundo, digamos, tem uma parte que é retórica, no sentido de dizer algo bonito para chamar a atenção, mas a gente precisa também saber o que significam esses termos que nós falamos com constância. Então, esse é uma outra utilidade, algo bem interessante sobre a lógica. Quanto a uma dificuldade no seu estudo agora. A primeira, a meu ver, e é algo que eu já conversei bastante com um amigo que o Jean mencionou, que é o Pedro. Eu estive em Roma com ele e a gente pôde conversar muito sobre esse tema e outros filosóficos. Eram conversas maravilhosas. E eu disse para ele, Pedro, já chegaste a fazer algum exercício de lógica dentro dos teus estudos? Ele me falou, não, a gente lê bastante, né? Mas a gente não foca tanto na questão de tentar exercitar e tentar treinar a arte que nós estamos aprendendo. E é uma escolha de método do estudo. Existem muitos professores e bons professores que não fazem isso mesmo, né? Porém, a meu ver, isso cria uma dificuldade que é entender como utilizar a lógica ao longo da nossa leitura, ao longo da nossa argumentação e de modo mais fácil. O que acontece é que, de tanto ler livros de filosofia e de tanto refazer argumentos, a gente já começa a treinar muito da lógica. Mas, sem os exercícios específicos, alguns temas ou
algumas mudanças na argumentação podem ser muito difíceis quando nós estamos diante de um problema. Ou seja, nós estamos argumentando, alguém levanta uma objeção e a gente tende a explicar a mesma coisa, né? Com outras palavras, mudando algumas sentenças, adequando a objeção. Essa rapidez no pensamento, é claro que nem todos passarão por uma situação assim, mas ela é muito, muito bem-vinda, né, para argumentarmos sobre alguma coisa. E ela tem uma conexão com a lógica, não somente com a retórica. Então, a primeira dificuldade, a meu ver, seria solucionada com esse aspecto duplo de termos um livro, e aqui o nosso livro didático não será um livro didático, mas serão os textos originais, né? Isso é algo com que tanto eu quanto o Jean nos preocupamos bastante, que é de dar a fonte aos alunos, porque livros didáticos podem viciar demais o professor, e a ponto de que o professor não saiba dar uma aula sem um livro didático, né? Sem estar com um texto, com um material pronto, só chegar num quadro e começar a dar a sua aula, ministrar a sua aula, né? Isso é um problema, porque pode, não necessariamente, mas pode demonstrar a ignorância sobre o assunto acerca do qual ele está ministrando, né? Então, termos o contato com esses livros e a partir deles conseguirmos fazer discussões, retirar os debates, e teremos muitos, e anotar algumas questões acerca das quais nós não debatemos e as quais não solucionamos integralmente para uma eventual pesquisa posterior. Se não soubermos ou não chegarmos ao ponto de solucionar a dúvida totalmente, mas pelo menos nós sabemos o caminho por onde nós podemos aprofundar as nossas pesquisas, os nossos estudos a respeito desse ponto, né? E existem diversos nas obras de Aristóteles que as pessoas estão na academia até hoje discutindo. Então, um exemplo meu é que eu fui para o mestrado estudar um tópico específico da ética nicômaca do Aristóteles, né? E aqui está no livro 6, no 6º livro da Ética, e que se relaciona com muitas outras obras de Aristóteles e de outros filósofos posteriores que debateram a mesma questão. E parece que Aristóteles tem uma limitação nesse ponto. Foi o que eu argumentei. Mas existem outras pessoas que falam, não, em Aristóteles está claro. Ou seja, há uma divergência na interpretação a respeito de um texto que, assim, é pequeno, mas até hoje causa essa divergência. E ele é importantíssimo. Então, isso, não saber como solucionar totalmente uma dúvida sobre o que Aristóteles entende ou não é algo de outro mundo, né? Na academia, até hoje, as pessoas estão discutindo. Muitas discussões são infrutíferas, né? São mais discussões etimológicas, do texto ali, das palavras, não é de filosofia. Porque a filosofia tem um apelo também de mudar a nossa vida, e mudar a nossa vida, às vezes, não diretamente, mas pelo esclarecimento de uma ideia. E muitos pesquisadores estão preocupados em: será que Aristóteles falou nesses termos? Ou seja, o que essas palavras em grego significavam? Eu tive de entrar no mestrado em alguns debates assim, e que são muito chatos, para ser sincero, né? Mas dentro da academia, hoje, infelizmente, a gente tem de ceder a alguns modos de pesquisa que não são tão filosóficos. Mas, enfim, alguém tem de ocupar esse ambiente, né? Então, tendo essa dificuldade em vista, nós faremos muitos e muitos exercícios. Existe uma segunda dificuldade da lógica, que diz respeito à sua relação com a filosofia como um todo. Vai acontecer algo muito interessante aqui, que nós vamos falar sobre o intelecto e as suas operações, né? E a gente vai falar, olha, a primeira operação, a apreensão simples, ou a apreensão dos incomplexos. Existem diversos modos de falar sobre isso, mas é simplesmente a operação pelo qual o intelecto define as coisas.
né? Ele apreende a essência de alguma coisa e vai tentar defini-la por meio de uma expressão por meio de uma sentença que exprime a essência daquele objeto, certo? Toda essa operação vai ser aperfeiçoada pelo estudo da lógica, em especial por meio do Isagoge e das categorias. Porém, nós só vamos dar um nome próprio àquela operação e estudá-la em relação com as demais de forma específica quando chegarmos na psicologia filosófica, ou seja, no tratado De Anima. E ali Aristóteles vai falar sobre as operações do intelecto. Ele vai falar não somente da primeira, mas das 3 operações. E vai relacionar o intelecto teórico com o intelecto prático, e a partir dali desenvolverá debates que são basilares para as ciências que se seguem, ou seja, para a ética, para a metafísica, mas que dependem da lógica, enquanto o fornecimento dos instrumentos. Então vejam só, essa dificuldade no estudo da lógica de que nós só vamos estudar as operações que serão aperfeiçoadas pela lógica com mais detalhes lá na frente, né, advém de uma ordenação que já é lógica, que já é, ou seja, o uso da lógica. É uma distinção bem clara que nós fazemos na filosofia e bem famosa entre a ordem do conhecimento e a ordem do ser, ou a ordem da realidade. Isto é, uma coisa é a ordem pela qual nós conhecemos, o caminho pelo qual nós conhecemos as coisas. Como eu disse para vocês, se eu não dominar os instrumentos da lógica, vai ser muito difícil eu conseguir chegar e debater algo sobre a física, sobre a psicologia, sobre a ética, sobre a metafísica com clareza. Tanto é que o Aristóteles, em suas obras, como foram escritas, porque a metafísica não foi escrita enquanto um livro todo corrido, mas é uma compilação, tanto é que a ordem para ler a metafísica, segundo alguns autores, não é a ordem de edição, né? Lá pelo meio da metafísica, por exemplo, a gente tem um livro, salvo engano é o 6º livro, o 5º livro, em que há várias definições sobre assuntos tratados ao longo da obra inteira. Então, como assim? Aristóteles colocou aqui no meio? Não, porque é uma compilação posterior de um aluno seu, enfim. Então, para que cheguemos ao entendimento, né, de cada uma dessas obras, e de cada um desses assuntos, Aristóteles começa as suas obras tratando sobre a definição do termo ou dos temas mais importantes para aquele estudo. Então, na física, ele vai falar sobre o que é a natureza. E aí ele coloca as posições mais notáveis, mais conhecidas de sua época, né? E começa a debater com esses autores. Depois ele faz o mesmo com o movimento, né? Depois, no De Anima, ele vai fazer o mesmo com o que é a alma. Tá? E depois ele ainda vai fazer isso na ética com o que é a felicidade. Então vejam só, essa é uma exigência da lógica. Mas se nós formos ler diretamente esses tratados, a gente não vai entender por que o Aristóteles está fazendo isso, né? Parece que o Aristóteles está sendo como alguém que faz uma enciclopédia aqui, né? Ele faz ele elenca várias posições, mas para que isso? Né? Aí a lógica vai nos dizer o porquê disso, né? Essa tentativa de definir com clareza que nós estudamos na primeira parte. E sempre Aristóteles vai utilizar as definições, os termos das categorias, né, para poder começar a discutir sobre cada um desses termos. O que é movimento, o que é natureza, o que é alma, o que é o bem. É uma substância ou é um acidente, em primeiro lugar? E aí, a partir disso, ele continua o debate, ou seja, é o que nós aprenderemos nas categorias. E existe um outro ponto, é que se mudarmos as bases filosóficas, o entendimento de lógica é alterado também. E esse é um ponto muito interessante do ensino da lógica na universidade hoje.
Hoje está em voga nas universidades que tratam da lógica, e são poucas, né, pouquíssimas, mas especialmente no século passado nos Estados Unidos isso se deu. Eu sei disso porque quando eu fui ao TAC, eu fiquei horas e horas ao longo da noite num sebo que eles têm lá, né? Ou seja, é uma venda de livros que eles pegam de ex-alunos ou devem ser doações também. E são livros assim bem baratos e livros maravilhosos que tem ali, né? E eu tinha de fazer uma viagem para o Brasil e trazendo um monte de livros, né? Eu consegui, graças a Deus. E um deles, né, nem está aqui comigo, mas um deles é uma introdução à lógica escrita por um autor chamado Erwin Copy, alguma coisa assim. E ele fala desde o início sobre lógica simbólica. Ou seja, foi um fenômeno que aconteceu no estudo da lógica em que termos matemáticos e símbolos matemáticos adentraram a essa arte e as pessoas começaram a substituir palavras por símbolos, né, visando uma maior exatidão. E essa lógica tem um sentido, tem uma razão de ser, né, e uma utilidade também. Mas se os alunos não conhecem com os termos e como a lógica se desenvolveu, eles ficam desmotivados para aprender aquilo. E não enxergam uma aplicação que, além da aplicação em um curso ou em uma investigação matematicamente mais profunda, né? Então, uma das dificuldades para superarmos é de que, se a filosofia foi alterada, então a lógica vai ser também, e os objetivos dela também. Se temos uma lógica em uma época em que não há algo que nós podemos chamar de verdade, então a que serve a lógica? Tanto é que, se pegarmos as introduções modernas à lógica, elas falam muito mais de inferências, ou seja, de você conseguir retirar conclusões a partir das premissas dadas, as quais estão muito mais no campo da validade, né? Você seguiu regras, você dá um conjunto de regras para a validade, para as inferências. E aí, aplicando essas regras, você tem uma inferência que é válida ou não. Mas eu posso inventar diversas regras. E a partir daí eu vou ter diversas lógicas. Fazendo uma comparação que ela não é perfeita, mas é análoga, é como a matemática não euclidiana. Se eu negar algum postulado, né, se eu negar algum axioma é muito difícil, mas se eu negar alguma definição, por exemplo, né, eu posso mudar toda a matemática. E aí, a partir disso, eu crio as matemáticas não euclidianas, né? Então, com a lógica, funciona de um modo parecido, porém, a radicalidade é maior, ou seja, nós vamos na raiz de um modo muito mais profundo, porque a gente está falando sobre o pensamento de modo geral, e não sobre um modo de pensar, um modo de analisar uma parte da realidade, ou seja, as quantidades, mas sobre tudo, e diz respeito a um debate que está fora da lógica, mas adentra o campo da metafísica e da psicologia filosófica. E se quisermos debater isso, e quem quer debater isso somente no campo da lógica, é como o biólogo que quer debater sobre a origem da vida. Ou seja, o biólogo tem como objeto o ser vivo, né? Mas quando ele quer debater a origem de tudo isso, ele já começa a se distanciar do objeto da sua ciência. E se ele não se dá conta, ele vai utilizar meios inadequados, como buscar no microscópio os fundamentos para demonstrar que Deus existe, por exemplo, que Deus é, né? E outros pontos. Ou seja, não está mais dentro dos seus domínios. E quem ensina, é interessante isso, quem nos ensina sobre os domínios da pesquisa, os domínios das disciplinas, os limites delas, é a lógica também. E além de nos ensinar os seus domínios, vai nos falar quando teremos uma argumentação que é demonstrativa e segura totalmente,
quando estaremos no campo da opinião. E quando estaremos num campo de opiniões prováveis, né? A gente pode entender tanto para um lado quanto para o outro, e quando estaremos ainda no campo das representações, né? Essa é uma distinção que o Aristóteles faz no comecinho, que São Tomás faz no comecinho do seu comentário aos analíticos posteriores do Aristóteles. Ele vai distinguindo as partes da lógica, as partes potenciais da lógica. Então vejam só, a partir disso nós temos o seguinte, né? O ser humano tende naturalmente ao conhecimento, como diz Aristóteles lá no começo da Metafísica, porém, nem sempre ele sabe como ordenar o que ele quer conhecer para que ele o faça de forma segura e sem erro, né? E aí a definição de São Tomás. A lógica é a arte pela qual o pensamento é conduzido de forma ordenada, fácil e sem erro. Seriam as 3 notas da lógica. E para isso ele precisa dessa ciência. Essa ciência surge da observação do ser humano de seu próprio pensamento. Pensem como se fosse um espelho. O homem enxerga o seu ato de raciocinar como que por um espelho, como se ele conseguisse congelar uma parte do raciocínio, colocar no microscópio e ali analisar, né, o modo pelo qual esse raciocínio foi feito. A partir disso foi sendo discutido a lógica. Porém, ela tem uma dificuldade, que é, se nós a estudarmos somente como uma disciplina teórica, isso é, apenas lendo os seus livros, não teremos uma fluidez para fazer algumas mudanças, algumas conversões ou análises de argumentações com uma facilidade maior. Isso nós precisamos de muito mais tempo, né, para poder fazer essa análise, refletir sobre um argumento, ou conseguir encontrar um argumento num texto que não é tão claro, né? Para encontrar um argumento, a gente vai entender qual é a forma. A gente diz, é um silogismo que está formalizado ou não, né? E essa formalização, às vezes, cabe ao leitor fazer, porque ele precisa entender que o texto foi escrito com uma fluidez que não dizia tanto respeito à lógica, como escreve São Tomás, por exemplo, né? Mas queria convencer, mas se utiliza de argumentos para isso. Então, precisamos dissecar esses argumentos, congelá-los e analisá-los, tá? Além disso, a lógica é influenciada pela filosofia que nós adotamos. Porém, a lógica aristotélica foi desenvolvida e foi utilizada ao longo de 20 séculos de uma forma muito profunda, né? Até o século XVI, ele era muito lido, muito debatido, estava se falando sobre ele. A partir do século XIX, ou XVIII, a partir do século XVIII, com o advento da filosofia moderna, ele foi sendo alterado, a concepção de lógica foi sendo alterada, em especial pela análise do método, né, uma contribuição do Descartes. E o livro de lógica básico, o livro didático, digamos, que eu já vou mostrar para vocês qual passou a ser, tinha esse apelo, né, ao método, o qual nos distanciava um pouco da noção de que há uma verdade que não é relativa, e acerca da qual a gente pode pesquisar. Mas até lá, a lógica aristotélica foi desenvolvida, e muito desenvolvida, né? Tanto pelos gregos que iam até Alexandria se desenvolver. Segundo alguns autores, esse foi o primeiro renascimento entre os séculos, o terceiro e o segundo século antes de Cristo, com a biblioteca e o complexo de Alexandria, em que foram feitas listas com as ordens pelas quais nós devemos ler as obras de Platão, de Aristóteles, enfim. Continuando com a queda do Império Romano, né? Então, por exemplo, um Santo Agostinho falava sobre as categorias de Aristóteles,
né? E como ele tinha dificuldade em aprender, Santo Agostinho tinha dificuldade, não, mas Santo Agostinho tinha dificuldade em aprender algumas coisas, né? Como o grego, as categorias de Aristóteles, mas isso foi facilitado bastante depois de São Tomás. Não, as categorias, na verdade, foi o oposto, não foi? As Que categorias, ele ele disse tinha que eram... facilidade. Exato. Então, assim, ó, eu não entendi esse negócio dessas categorias, porque é uma coisa óbvia que todo mundo sabe. Ah, sim, isso mesmo. Isso mesmo. Mas daí, quando vocês lerem, Muito vocês vão bom. ver que talvez nem todo mundo nasceu como Santo Agostinho. Isso está nas confissões, tá bom? Acerca do que estamos comentando. Depois temos o Boécio, né, que é o primeiro a fazer realmente um comentário. Tem o Porfírio, né? Depois o Boécio, que o Boécio faz um comentário sobre o Isagoge, ou a Isagoge de Porfírio, sobre as categorias. Ele pretendia traduzir todas as obras de Aristóteles, mas aí ele morreu antes, as obras de lógica, e aí nós, no Ocidente, perdemos as obras do Aristóteles por um bom tempo, digamos, né? Algumas delas. Conhecíamos o que chamaram de lógica antiga, né? Tínhamos as categorias, os tópicos, alguma coisa, mas não as mais avançadas. E aí elas foram guardadas, conservadas pelos árabes. A gente está falando aí a partir do século VII. E aí eles foram desenvolvendo e comentando, né? Nós temos alguns nomes bem clássicos, como Alfarabi, Avicena, Averroes, os quais foram comentando as obras do Aristóteles, até que por meio deles, né, elas chegaram novamente à Europa e também chegaram aos gênios que estavam na Universidade de Paris no século XIII, né, como São Tomás de Aquino, São Boaventura e os seus mestres, né, o Alexandre de Hales, de São Boaventura, e o Santo Alberto Magno, de São Tomás de Aquino. E a partir deles, a lógica foi novamente desenvolvida, assim, a lógica que agora não seria mais somente aristotélica, mas aristotélica e tomista, né? Aristotélico-tomista. E depois por outros mestres. Nesse período é interessante, porque foi escrito um livro, como se fosse um compilado, que se chama As Sumas de Lógica, Summa Logicales, escrita pelo Pedro Spano, um português que depois se tornou Papa. É o Papa João XXI. Ele reinou por um período bem curto, de 8 meses, mas ele escreve esse livro que é utilizado como livro didático por muitos séculos. É livro didático de lógica, por muitos séculos nas universidades. E aí a gente vai ver que o conteúdo tratado por ele é bem próximo ao que nós queremos fazer aqui. Já vou mostrar aqui para vocês. Em seguida, nós temos o desenvolvimento ainda mais profundo com os jesuítas. Esses são os grandes mestres de várias disciplinas, né, e da lógica também. E temos a decadência, digamos assim, com a interferência da filosofia moderna num estudo mais profundo. Então vejam só que interessante. Em primeiro lugar, né, os sumários ou as sumas de lógica do Pedro Spano ou do Papa João XXI. Começa a tratar sobre uma introdução e logo depois nós temos o segundo tratado sobre os predicáveis, né? E depois os predicamentos, ou seja, é a ordem que nós vamos seguir. Aqui os predicáveis, o que tratou o Porfírio, depois os predicamentos e as categorias de Aristóteles, depois sobre os silogismos. Os delotes, como se fosse dos lugares, sobre os lugares. Lugar, na filosofia, significa uma argumentação padrão, digamos assim. É o que o Aristóteles chama de tópica, né? Topos, em grego, lugar. Daí a utopia, né? Lugar nenhum. E aqui nós vamos ter essa abordagem também. E depois sobre outros assuntos que estão relacionados com o que já foi visto dentro da
da lógica e algo que nós vamos ver ao final sobre as falácias. Então vejam, esse daqui foi um tratado bem utilizado. E logo no começo nós temos uma definição interessante aqui sobre o que é a lógica, né? E aqui ele não chama de lógica, mas chama de dialética. Essa distinção mais clara só vai se dar com São Tomás de Aquino. Então, a dialética é a arte que tendo, Habens, a arte que tendo, a arte que tem os princípios para que tem Habens viam ad omnium methodorum principia. É a arte que nos apresenta a via para todos os princípios de todos os métodos. É a arte que nos apresenta a via para os princípios de todos os métodos. Né? Interessante, né? No latim as proposições são invertidas, né? Os verbos ficam numa parte e noutra. Ou seja, é aquela que nos apresenta o caminho. E método, em grego, significa aquilo que nos conduz ao longo de uma via. Né? É a junção da preposição metá e do substantivo rodos. Rodos, de onde vem rodovia, por exemplo, é a via. Então, o método é aquilo que nos guia ao longo do caminho. A visão do Pedro Hispano era a da lógica como aquilo que vai nos ordenar para que possamos estudar as outras ciências de uma forma fácil e sem erro, né? O que São Tomás vai nos apresentar depois. Aqui nós temos um outro livro, que já é um livro posterior. Um livro de um autor chamado Pedro da Fonseca, um outro português, né? E que é chamado de o Aristóteles português. É a instituição, as instituições dialéticas. E o Pedro da Fonseca, esse grande jesuíta, vai também tratar numa ordem muito parecida àquela do Pedro Hispano e a ordem que nós queremos adotar aqui. Infelizmente não tem um prefácio, né? E a gente se acostuma com essa tipografia, mas, enfim, não vamos nos deter de uma forma tão profunda nele. Mas vejam que ele é um autor que faz um estrago e conhecia muita coisa. Aqui ele cita Boécio, Cícero, depois vai aparecer o Platão, Santo Alberto, Porfírio, enfim. Ou seja, tudo isso que nós estamos lendo foi lido também ao longo de muitos séculos. E aqui, por fim, nós temos uma obra que já é muito posterior, do século XVII, e que substitui as sumas de lógica do Pedro Hispano, e que já tem um apelo muito mais cartesiano, conquanto se utilize, né, da ordem do Aristóteles. Então, vejam só. Começando pela concepção, isso diz respeito aos conceitos, né, a formação de conceitos, como eu disse para vocês. E aqui ele vai tratar sobre o que o Aristóteles falou. Depois, o julgamento, que é a segunda parte que nós vamos ver, o juízo, né? E, por fim, o raciocínio. Porém, que é a parte dos silogismos. Ele não para aqui, né? Ele vai tratar sobre os métodos, que é essa última parte. Essa é uma parte nova da lógica, uma parte interessante, né? Que hoje na academia é impensável você fazer um trabalho se você não indicar um método pelo qual você faz isso. Mas muitas vezes as pessoas nem entendem o que significa, né, método. E que foi, assim, se fez um discurso sobre o método na filosofia inteira, né? No site do TAC existem muitos textos interessantes sobre esse ponto. Alguns falando algo como os filósofos modernos debatem tanto sobre o método que se esquecem de aplicá-lo a algum conteúdo. É como se o método fosse mais importante do que a própria filosofia, ou como se ele tomasse o lugar da filosofia. Se o corredor, ao invés de correr, quer olhar para o movimento dos seus pés, ele não vai conseguir fazer uma boa corrida, né? Assim como o filósofo. Não somente para o movimento do seu pensamento, ainda que isso seja muito importante, mas ele deve olhar para os objetos. Então, o nosso objetivo é entender a lógica, mas sair dela. Se vocês quiserem depois se aprofundar em um tema ou em outro, né? Aí fiquem à vontade.